Gente, boa noite. Boa noite. Obrigado a vocês por terem escolhido a nossa casinha para realizar o Ossobuco aqui. É o terceiro ano que a gente está vindo aqui, no CCBB, em Brasília. Eu sou de Natal, lá da beira da praia, do Rio Grande do Norte. E a gente caminha com circo por aí. Minha história, uma história de circo, né? É também o espetáculo que a gente está apresentando aqui. Mas não conta a minha história. Mas a minha história, ela vai começar lá atrás. É uma história de como aproveitar as coisas que acontecem com a gente e tentar dar uma cara mais interessante, né? E tentar tirar um proveito e dar um valor nas coisas que a gente precisa improvisar. Quando eu era bem pequenininho, a minha mãe, que era professora, foi professora, deu aula de alfabetização e tudo, não tinha muito com quem deixar a filharada toda, e algumas vezes precisava levar eu, com uns 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade, para a escola, para dar aula, e às vezes à noite e tudo. E eu e minha irmã, uma irmãzinha que eu tenho, assim, mais próxima de mim, nós somos em 7 irmãos, mas os 2 mais próximos e a minha mãe precisava levar, mas não queria deixar só 2 crianças lá paradas na escola, aí ela ia e ensaiava com a gente, nos ensaiou a declamar um poema, nos ensaiou a cantar alguma coisinha, e nós encenamos algumas peças de teatro pequena. Aí a gente fazia aquela apresentação, o povo se derretia, coisa linda. E ela aproveitava aquela apresentação, a gente já todo envolvido, e dava aula sobre aquilo ali que a gente apresentou. Mas ela nos envolveu com a parte de fazer teatro, e nos deu uma inspiração de fazer teatro. A minha irmã não seguiu, eu segui. Quando fui crescendo, meu pai, que já tinha sido artista, já era fotógrafo, artista, cantor no passado, e era fotógrafo, foi trabalhar na Câmara dos Vereadores, lá em Natal. E aí, na época que ele trabalhava, eu era pequenininho e não tinha órgãos assim, bem específicos para dizer para os circos, é esse órgão aqui que você tira licença, aquele outro. Eles iam na Câmara dos Vereadores, pediam licença para lá, circos, grandes espetáculos. Isso, e meu pai findava ganhando os ingressos, que ele era o fotógrafo do plenário. Os vereadores não queriam ir no espetáculo, davam os ingressos. Nos levou muito a espetáculos de teatro, circos, sobretudo. Nos circos, eu, garotinho, eu não nasci em circo, garotinho, gostava de ver. Os bichos eu gostava de ver como um zoológico, a gente vê. Gostava de ver o bicho na jaula ali andando, mas na apresentação eu gostava de ver palhaços, mágicos, e algumas coisas lá no alto, os números aéreos. Aquilo me encantava muito. Depois fui me envolvendo aqui e acolá com uma peça de teatro, de jovens, isso, aquilo, fui crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um período em que eu quis fazer teatro. E aí eu quis fazer teatro. Eu decidi, quero fazer teatro. Fui fazer teatro. E entrei, estudei teatro, tenho uma formação em teatro, hoje, feita em São Paulo, no Teatro Macunaíma de São Paulo. E no teatro eu conheci a minha companheira, né? Num curso de teatro conheci minha companheira. E logo assim que a gente conclui um curso de teatro para trabalhar profissionalmente, a gente precisa criar uma peça, ir lá, correr atrás, fazer um laboratório para saber. E as nossas peças de teatro envolviam o mundo do circo. E esse mundo do circo, né, a gente foi pesquisar. Quando fui pesquisar o mundo do circo, que fazer personagem de circense nas peças de teatro, me apaixonei pelo circo e pela arquitetura do circo. Para conhecer os palhaços, para conhecer o povo que trabalhava no circo, que fazia aquelas coisas, eu fui colhendo uma coisa daqui, fui vendo aquele povo armando o circo, fazendo isso, fazendo aquilo, chegava, me apaixonei pela arquitetura do circo, queria entender mais sobre aquilo ali também. E entendi que o artista, ele precisava ter uma noção da sua casa de trabalho. Mas aí eu continuava sendo ator, eu apresentava, eu representava um palhaço nas peças, às vezes um mágico, às vezes uma outra coisa assim. Continuei sendo ator, fiz outras peças de teatro e tudo. Mas chegou um tempo que eu estava com uma paixão muito grande por trabalhar pela comicidade, porque desde pequeno eu já tinha uma inclinação para tentar, assim, provocar o riso nas pessoas. Eu gostava de ver as pessoas sorrindo com alguma coisa que eu fizesse. Já era uma coisa de mim. E aí eu queria alguma coisa mais interessante. Quis fazer circo, não dava. Vou estudar essa arte circense profissionalmente. Tentei, depois de uma formação em teatro, seguir para buscar uma escola de circo, e aqui só tinha a Escola Nacional do Circo do Rio de Janeiro, conhecida, que podia dar uma formação interessante, mas não tinha formação de palhaço, uma formação séria de palhaço. E aí eu tinha uma irmã, que foi já um monte de coisas na vida, e depois morava nos Estados Unidos, ela falou, nos Estados Unidos, vamos ver se arranjar um jeito de você ir para os Estados Unidos, lá tem a Clown College. E eu fui saber o que era Clown College, é a escola do circo Ringling Bros. St. Barnabas, o maior circo da terra, né? Antes do Circo do Soleil chegar e estragar tudo, né? Ele virou o maiorzão. Aí o Ringling Bros. Os Estados Unidos é uma dificuldade para você entrar naquele país gigantesco. Eu não consegui visto, lógico, né? E Carimbarari é pobre, não dá para ir e tudo.
E aí eu fui para a Europa, porque eu tinha uma outra irmã morando na Europa. Ela me chamou, não, você vem aqui para a Suíça, e aqui na Suíça você fica um pouco, e daqui da Suíça você vai para os Estados Unidos, depois você entra pela porta da frente, e eu, opa, todo mundo vai pensar que eu sou suíço, fui para a Suíça. Me apaixonei pela cultura dos palhaços europeus. Né? O palhaço americano ele tem uma característica de mais estardalhaço, ele preenche o espetáculo mais com figurona. Né? O palhaço europeu é com cena, com detalhe. E eu me apaixonei pelaquela cultura do palhaço europeu. E aí fui e levei família. Porque desde que eu conheci a minha esposa, que está ali sentadinha, a palhaça, nas peças a gente já virou palhaço junto, já virou dupla, e já foi embora e pronto. E quando a gente se assumiu palhaços profissionais, já éramos casados e nasceu palhacinho e tudo no meio da jogada. E aí a gente tem já 32 anos de namoro palhaçal e de carreira desse universo. E aí na Europa eu fui estudar e fazer um monte de coisas e trabalhar com outras coisas que não era somente o trabalho como artista e desenvolver. Mas eu vivia 9 meses lá e 3 meses no Brasil. 9 meses lá e 3 meses no Brasil, não dava para viver o tempo todo lá. Os vistos, as licenças era só ficar 9 meses, voltava 3 meses e tive uma vida dupla. Fui vivendo lá e fui vivendo aqui, fui vivendo lá e fui vivendo aqui. Lá eu fui desenvolvendo estudo, e aí depois entrei no mundo do espetáculo, e trabalhei também em outras coisas. E aqui eu ia desenvolvendo os nossos espetáculos, e colocando. Aqui eu coloquei mímica, por exemplo, que era uma coisa que eu não tinha no meu trabalho de palhaço no Brasil. E aí eu descobri na Europa que os palhaços europeus trabalhavam com mímica, eu me encantei com aquilo, estudei a arte da mímica. E aí trouxe para um espetáculo, fiz um espetáculo chamado Amimicando a Palhaçada. Pondo mímica nas palhaçadas. Não queria dar uma linguagem europeia ao meu trabalho, eu queria dar uma riqueza de universo do gesto para o meu trabalho. E aí fui desenvolvendo isso. Mas aqui, para a gente trabalhar aqui, vivi uns 15 anos por lá, tá? Indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Mas para trabalhar aqui no Brasil, a gente cortava um pouquinho um dobrado, como dizem lá no Nordeste. Era muito difícil. A gente tinha todo tipo de enfrentar todo tipo de situação. Para fazer espetáculos nos teatros, lá em Natal, é muito pequeno. Aí você tem um teatro funcionando, 2, são 3 teatros que tinha lá, um funcionava, 2 em reforma, o outro fechava, abria, a gente não conseguia pauta, porque era a gente começando logo no início, não tinha espaço para o teatro, falou, a gente tem que procurar espaço para a gente se apresentar. Então a gente foi correr atrás de espaço. Para correr atrás de espaço, tinha que correr atrás de divulgação. Para divulgar, a gente entrava na sala de aula. Aí eu ia de palhaço, todo vestido, para divulgar o espetáculo, que às vezes era numa sorveteria, às vezes num galpão do supermercado, às vezes a gente foi inventando espaço para a gente. Até descobri um dia que a gente precisava de um circo, porque quem faz palhaço precisa de circo, precisa cobrir a nossa cena. E como artistas, para cobrir aquela nossa cena, a gente se apaixonou por essa ideia de circo. Entre ir e vir, e trabalhar em alguns outros circos, como o circo do ator Marcos Frota, e outros fazendo uma canjinha aqui e outra ali, a gente criou o nosso próprio circo em parceria com uma pessoa, um circense. Né? Ele disse, eu quero montar uma escola de circo. Ele falou, a gente quer também montar uma escola de circo. E a gente criou em parceria com ele uma escola de circo. Compramos um monte de coisa com cheque, cartão de crédito e tudo mais. Aí montamos um circo fixo na cidade. A cidade tem teatro, a cidade tem igreja, a cidade tem isso, tem cinema, e agora tem circo da cidade. Era um circo pequenininho, uma dupla de artistas, montou um circo pequenininho. E aí ele trouxe uma lona e a gente comprou tudo fiado. Depois ele desistiu da sociedade. A ideia era ficar fixo num canto, dar espetáculos naquele espaço físico, dentro de um museu, de uma universidade, né? Um museu. Entramos como se fomos ser um projeto de extensão da universidade e tudo. E aí ele sumiu, foi embora. E deixou a gente com as contas, né? Ele vendeu o circo. Ele tinha empresa, botamos tudo e foi lá. E a gente correu atrás para fazer um outro circo. Né, porque não tinha mais circo para se apresentar, acabou, não tinha mais casa. Corremos atrás. Aí minha esposa montou umas máquinas de costura e a gente pegou material de fazer bolsa e tudo. Ela começou a costurar, meu filho pequenininho, lixando tábua, meu sobrinho pequeno, marcando, vendo a inclinação, usando tudo que ele tinha aprendido da geometria, todas as lições da escola ele foi usar para conseguir a inclinação da lona, o corte certo, para a gente não perder material. Compramos tudo fiado de novo, e a gente chegava lá e dizia o que tinha acontecido, o povo dizia, você é burro, hein, rapaz? Não, sou não. Depois, nessa reviravolta, uma universidade viu o que tinha acontecido, porque uma televisão da cidade filmou, e a gente tinha criado um espetáculo chamado Uma História de Circo. É o espetáculo que a gente está aqui em cartaz, agora em Brasília. No tempo, lá atrás, tinha criado um espetáculo chamado Uma História de Circo, que depois nós fizemos uma versão em alemão, ficamos 3 anos em cartaz na Europa, na Alemanha, com esse espetáculo também, em alemão. E esse espetáculo, Uma História de Circo, contava a história do circo moderno, como apareceram os artistas no picadeiro, como é que a coisa se formou e tudo, e até entrar um espetáculo.
E uma universidade, vendo o que tinha acontecido na televisão, nos procurou para que a gente contasse a nossa história no circo. E aí a gente entendeu que existia uma outra forma de ser circo também. Um circo que podia contar a sua história, que podia contar. E daí, dessa universidade, nasceram cursos, nasceram um monte de coisa. Hoje a gente tem duas vertentes de trabalho. Um trabalho corporativo, onde a gente vive um espetáculo, vive uma história. E tchau. E a gente tem o nosso espetáculo do circo. Andando pelas cidades, a gente foi tentando crescer o circo devagarinho, porque era uma dupla. E fizemos o primeiro espetáculo de circo, lá para trás um pouquinho, com um circo de 2. Porque a gente não tinha elenco ainda. Eram 2 pessoas, eu e a minha esposa. Meu filho pequenininho fazia a luz do circo, que a gente improvisou com caixas, com coisas. E o meu sobrinho fazia o som. E era um circo de 2, a gente criou uma história que a gente entrava, inventava o circo, e via o circo, e montava tudo, ela virava o dono, eu virava o empregado, e eu fazia tudo. Né? Eu era empregado, fazia tudo no circo, com o nosso circo, não sei o que, malabares, essa coisa toda, criamos uma história. E fomos criando espetáculos assim, com poucas pessoas. Até um dia que a gente conheceu uma mulher de Las Vegas, uma grande circense, sétima geração de circo da República Tcheca, naturalizada americana, que nos deu um WAP, né? Ensaiou um monte de artistas, o nosso circo passou a ter números aéreos, um monte de coisa, viajou com a gente, né? Com o homem que andava na menor bicicleta do mundo, que está no Guinness Book. Ela deu um WAP no nosso circo. E a gente queria ser famoso, circo bom, bonito e tudo, mas a gente tinha a nossa forma de fazer circo, porque não tinha gente. Então o apresentador da gente era um fantoche, a gente criava uma história mais comprida, era mais teatralizada, a gente deu uma cara diferente ao nosso espetáculo, por necessidade. Por necessidade a gente deu uma cara diferente, deu uma pegada diferente. E a gente foi colhendo do circo o que tinha de mais poético, o que podia envolver mais, que era que podia chamar mais atenção e que era que a gente podia fazer melhor. E aí eu pegava um ou outro artista para pincelar as histórias. E aí a gente foi criando espetáculos com essa natureza. Até chegar a espetáculos com 15 artistas, 16 artistas, 18 artistas no picadeiro trabalhando. Mas uma coisa chamou a atenção. A gente percebia que os nossos espetáculos antes, aqueles que tinham mais intimidade, que falavam mais, que contavam mais um pouco e viviam um pouco da história, ele tinha chamava mais atenção, derretia mais o coração da pessoa, a pessoa ficava mais parada. Num desses espetáculos, em 2012, numa cidadezinha lá do interior do Rio Grande do Norte, quando a gente terminou um espetáculo, não tinha final bonitão para o espetáculo, e eu costumava trazer um poema, criava, inventava, fazia alguma coisa, uma reflexão, alguma ideia para fechar o espetáculo, porque eu não tinha um elenco muito grande para vir à frente, e a gente tinha que inventar alguma coisa que fosse substancial. E aquelas coisas, além das cenas, foram trazendo histórias interessantíssimas. Um dia, um rapaz, nos procurou no outro dia, depois do espetáculo. No outro dia, depois do espetáculo, ele chegou no circo, chamou atenção, nos convidou para conversar. Ele disse, olha, eu precisava falar com vocês. Eu tenho uma coisa para contar para vocês, eu queria agradecer a vocês. Porque eu vim no circo de vocês, ontem eu arrastei para cá uma irmã. Ele tinha uma irmã que estava com um problema de depressão seríssimo. Há 6 meses não conseguia desenfurnar essa irmã de casa. Ela estava presa ali dentro, não dava um sorriso para nada. E ele disse que levou ela à força. Ele disse, eu quero te pagar pipoca, fazer alguma coisa, e trouxe ela para o circo. E ele contava isso com as lágrimas caindo. Porque ele disse que quando ela chegou no circo, e ela viu que um sapo estava apresentando o espetáculo, e não um apresentador, um fantoche sapo que saía e fazia toda uma história, dizia que o homem era parente dele, porque era homo sapiens e tudo mais. Ele criava umas histórias assim, e fazia umas analogias interessantes com a vida do homem e do sapo. Aquilo ali foi tocando ela diferente, daqui a pouco ela se abriu, e essa mulher saiu, deu um clique na cabeça dessa mulher. No outro dia estava uma outra pessoa. Ele estava em prantos, agradecendo a gente. E eu pensei, nossa, o espetáculo não é para ficar grandão, crescer, ficar circão, porque depois vira cirquinho, fecha. O Circo Garcia foi o 4º maior circo do mundo. Faliu. Hinckley Bros. Barnum Bailey, da Clown College, faliu. Não existe mais. Aparece e desaparece. Mas eu entendi que o nosso espetáculo podia tocar alguém diferente. Daquele dia em diante eu não quis mais outro final. Porque ele disse, olha, naquele finalzinho ali, eu não lembro qual era mais o texto, mas eu criei outros textos. Ele disse, naquele final, você fez ela parar, entrar e encorajou ela. E ela tomou a decisão de não querer mais. Então a gente
parou de querer ser um circo gigante e passou a querer ser algum circo que tivesse um conteúdo. E os nossos espetáculos deixaram de ter muita gente propositalmente, para ter menos e ter mais, para tocar mais. Aí o último texto, era um texto que a gente faz, eu vou fazer para fechar, porque o despertador já está tocando faz uns 20 minutos. Isso tocou e começou a mudar a gente. O nosso aspecto, a nossa forma, o nosso astral. Quando a gente vem meio para baixo, que entra e começa a tocar, que começa a ver as pessoas e elas vão sorrindo. Isso vai mudando a gente por dentro, vai fazendo uma lavagem. E hoje, quando termina, eu pergunto se vocês perceberam. Perceberam? Perceberam onde a gente veio parar? Olhem. Estamos todos dentro de um espetáculo. O osso buco. E quem está dentro de um espetáculo só pode ser artista. Diante dos meus olhos, não consigo contemplar outra coisa a não ser os meus amigos de cena. Nós somos artistas do maior espetáculo que existe. Ele se chama a vida. E nós estamos representando a melhor parte desse espetáculo. Deram um nome doce de humanidade. E se alguém vier querer fazer você de palhaço e lhe enganar e dizer: ai, a humanidade está indo por água abaixo, está indo para o beleléu, parem! Lembrem-se, nós somos a humanidade. E tudo aquilo que um artista deseja para o seu espetáculo, é ele que põe em cena. Se eu desejo uma humanidade com mais amor, eu tenho que pôr mais amor na minha cena, porque eu sou a humanidade. Se eu desejo uma humanidade com mais honestidade, quem é a humanidade? Nós somos a humanidade. Vamos nós ser honestos em cada olhar, em cada gesto. E jamais esquecer que no picadeiro de nossa existência estamos assim, constantemente iluminados por uma chama de amor, de compreensão, de entendimento, e dirigidos por uma inteligência suprema. Uma consciência ilimitada, uma mente infinita de um todo, criador de espetáculos. E eu convido vocês, meus amigos de cena, para levarem hoje, de recordação deste encontro de artistas, a singela lembrança do colorido estrelado de uma lona de circo, da alegria sincera do sorriso de uma criança. Mas levem a certeza de que o nosso espetáculo está esperando por nós, para enchê-lo de amor e de muita alegria! Obrigado! Obrigado, Ossubuco!